Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer os números de uma pesquisa que foi feita aqui no estado de Minas Gerais para o Senado, governo do estado e presidência da República. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Inclusive, quero dizer para quem não sabe ainda que eu sou pré-candidato a deputado federal. Depois sigo nas minhas redes sociais, porque tudo isso é muito importante para nós. Pessoal, antes de falar aqui desses números, eu quero pedir a ajuda de quem não está inscrito ainda. Se você chegou aqui e puder se inscrever, ativar as notificações, quem assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, o joinha para cima. Quem não gostar, pode acontecer, joinha para baixo, comenta, compartilha, em especial com quem é aqui do estado de Minas ou com quem mora fora, mas esteja interessado em saber o que pode acontecer nas eleições deste ano, que serão em outubro. E vale destacar, tudo que eu vou falar aqui para vocês desses números, essas eleições fossem hoje. E é bom até lembrar disso, porque a pressão que alguns tentam fazer aí, forçando o voto agora, até parece que as eleições são no próximo final de semana, e não são. Se elas fossem hoje, e essa é a pergunta que o Instituto faz, nós teríamos tido aí 45 dias de uma campanha intensa nas ruas, na televisão, debate, entrevistas, vices definidos, palanques montados, e não tem nada disso ainda. Então é muito importante ter calma nessa hora e avaliar propostas, ideias, projetos. E esse é o convite que eu sempre faço aqui no canal Politizando. Pessoal, então é o seguinte, a pesquisa Datatempo foi contratada pela Sempre Editora. Os dados foram coletados entre os dias 27 de maio e 1º de junho, com 2.000 eleitores. Tem uma margem de erro de 2,19% para mais ou para menos. Vamos trazer aqui primeiro os números para o governo do estado. Romeu Zema, que é do Partido Novo, lidera com 45,7%, mais do que o dobro do segundo colocado, que é o Calil, ex-prefeito de BH, ele que é do PSD, aparece aqui com 22,1%. Em terceiro lugar e bem distante vem Carlos Viana, que é senador do PL, partido do atual presidente Bolsonaro, ele aparece aqui com 4%. Renata Regina, do PCB, vem com 2,1%. Marcos Pestana, do PSDB, com 1,6%. Miguel Correia, do PDT, com 1,4%. Lorene Figueiredo, do PSOL, com 1%. Todos esses aqui, né, da Lorene até o Carlos Viana, estão tecnicamente empatados por conta da margem de erro. Indecisos, 11%. E 11% também votariam branco e nulo. Se a gente tira voto branco e nulo e pega apenas votos válidos, Romeu Zema aparece aqui com 58,6% e o Calil com 28,3%. Então, Romeu Zema, nesse caso, venceria no primeiro turno com folga, mas insisto, se as eleições fossem hoje. Agora, o Instituto fez uma pergunta diferente, colocando ali o nome do candidato ao governo, ou pré-candidato, e o apoio de presidenciáveis. Aqui, então, Calil com apoio do Lula, 40,4%. Romeu Zema com apoio de Felipe Dávila, que é o candidato ou pré-candidato do Partido Novo. Então, Zema ficaria com 24,4%. E Carlos Viana, com apoio de Bolsonaro, iria para 15,5%. 11,9% votariam branco nulo, 7,8% indecisos. Então, nesse cenário, Calil poderia vencer no primeiro turno, mas sem aquela folga que o Zema tinha no cenário anterior, porque a somatória do Zema e do Viana daria 39,9%. Como o Calil tem 40,4%, então você tem uma vantagem, mas dentro da margem de erro não poderia garantir com segurança a vitória. E um outro ponto importante é o seguinte, já tem aí, né, vários dias que foi oficializada a aliança Calil-Lula no estado de Minas Gerais. Muita gente, então, já sabe desse apoio. E mesmo assim, no cenário anterior, somente 22,1% disseram que votariam no Calil. Aí, quando o Instituto coloca o nome do Lula, teve essa mudança. Então, é importante ter muita cautela, porque no cenário anterior, muita gente já sabia da aliança Calil e Lula, mas quando joga o nome aqui, tem uma mudança. Vamos ver como que isso ficará daqui até quando a campanha de fato começar. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes dos pré-candidatos, Romeu Zema lidera com 23,1%, Alexandre Calil fica com 9,3%, aí aparece aqui o Aécio, que não é candidato, mas de forma espontânea o entrevistado responde quem ele quiser, aparece com 1,2%, Carlos Viana 0,2%, ninguém branco e nulo 10,7% e 54,3% indecisos. O Instituto testou aqui 3 cenários de segundo turno. Romeu Zema venceria Calil, 52,25% para o Zema contra 31,5% do Calil.
O Zema venceria Carlos Viana, 60,3 contra 16,2. E o Calil também derrotaria o Viana. O Calil marcaria 42,6 e o Viana 19. Então vamos agora falar dos números para o Senado. Aqui, Aécio Neves, do PSDB, deputado federal, lidera com 24,8. O deputado estadual Cleitinho Azevedo, que é do PSC, aparece em segundo com 11,6. Sará Azevedo, do PSOL, vem com 5,7. Marcelo Álvaro, do PL, com 4,8. Alexandre Silveira, do PSD, com 4,2. Ele é senador nesse momento e tentará continuar no cargo. Ele era suplente do Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas da União, por isso que o Silveira assumiu. Marcelo Aro, do PP, 1,8. Mas vejam aqui a quantidade de votos branco, nulo e de indecisos. 27,3% votariam em branco, nulo ou ninguém, e 20% não souberam ou não responderam. Aécio Neves tem falado que tentará a reeleição como deputado federal, mas não descarta mudar de ideia. Vou até deixar aqui alguns links que falam sobre isso. O Cleitinho Azevedo, que é deputado estadual, como eu disse, também não confirma que tentará o Senado, inclusive pode ser que ele tente uma vaga na Câmara dos Deputados. Marcelo Aro é cotado para ser vice Romeu Zema, mas não tem nada fechado ainda. E aqui muita gente estranhou que o nome da Duda Salabert, que aparece em outras pesquisas tecnicamente empatada em segundo, ela que é do PDT, aqui ela não foi colocada. Mas ela também não tem definido se vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados ou se tentará o Senado. Nesse momento, inclusive, ela concede algumas entrevistas como pré-candidata ao Senado, porém, insisto, sem definição. Vamos ver agora a pesquisa espontânea para o Senado, que mostra, assim, como que poucas pessoas têm em mente quando perguntado um nome sem a lista, Nesse caso aqui, o Cleitinho Azevedo lidera. Ele aparece com 1,5% das menções. O Aécio vem em segundo com 1,3%. O Alexandre Silveira aparece com 0,5%. A Duda Salabert aparece aqui com 0,3%. E o Nicolas Ferreira, que é do PL, vereador lá de Belo Horizonte, 0,2%. Outros nomes somados tem 1,4%, 13,9% votariam nulo ou em ninguém e 78,5% não souberam ou não responderam. Então a gente vê aqui que o Aécio, por ser mais conhecido, ele lidera na pesquisa estimulada, mas quando você não apresenta os nomes, percebe-se que, enfim, o eleitor não está conectado ainda e pode ser que a gente tenha muitas surpresas lá na frente. Vamos agora trazer aqui os números para a presidência da República, começando pela pesquisa espontânea, que, insisto, sem os nomes apresentados. Lula aparece com 37,7% e Bolsonaro vem em segundo com 25,1%. O Ciro vem em seguida com 2%, outros somados 2,4%, branco e nulo 10,1%. Indecisos 22,8%. A gente soma aqui, tem praticamente 34% dos eleitores que, sem você apresentar os nomes, simplesmente não falam ninguém para a presidência da República. Dá 1/3 do eleitor de Minas Gerais. Tem pesquisas aí que em outros estados, até em Minas, mas feita por outros institutos, em que esse índice de gente que simplesmente não fala nem o nome para a presidência é até maior. Por isso eu sempre digo aqui, não se sinta pressionado a escolher um nome porque odeia o outro, a escolher o outro porque odeia um. Fique calmo, avalie projeto, avalie ideias, porque é isso que vai mudar o nosso país e também o nosso estado. Agora, quando você apresenta então os nomes na pesquisa estimulada, o Lula lidera também com 44,8%. Ele oscilou um pouco para cima, ele tinha 44,4% há um mês. Bolsonaro aparece agora com 28%, mas vejam, ele caiu, ele tinha 29,95%, caiu praticamente 2 pontos. Movimento diferente de Ciro Gomes, que tinha 4,55% e cresceu, foi para 6,6%. Janones oscilou um pouco para cima, foi para 3,3%, ele tinha 3,1%. Simone Tebet também melhorou seus números, ela tinha 0,55%, agora aparece com 1,25%. Pablo Marçal não estava antes, apareceu aqui com 0,7%. Vera Lúcia 0,5%, Emael 0,3%. Felipe Dávila, que é do Partido Novo do Romeu Zema, 0,25%. Sofia Manzano 0,15%. Leonardo Péricles e Bivar, cada um marcaram 0,05. E nós temos aqui branco e nulo 7,6, indecisos 6,5. Então a gente observa que Ciro foi quem mais cresceu, mais de 2 pontos
em um mês. E outra boa notícia para Ciro Gomes, já que muita gente está na expectativa de um nome, uma alternativa para quebrar essa polarização no Brasil, o Ciro tem um potencial de votos muito alto. Vou trazer para vocês aqui nessa pesquisa aquilo que outras também têm confirmado, inclusive quando feitas pegando aí o cenário nacional. Lula lidera com 58,5%, sendo que deste 46,7% responderam que votariam nele com certeza e 11,8% poderiam votar. Ciro Gomes vem em segundo, com 47,2%. Ele tem 11,2% de eleitores que votariam nele com certeza aqui em Minas, mais 36% que poderiam votar. Ou seja, isso aqui é, digamos assim, é o espaço que o candidato ou pré-candidato tem para poder crescer. E vejam que Bolsonaro, então, tem um potencial menor do que o de Ciro Gomes, como eu tenho falado aqui em outros vídeos. Se o Ciro conseguir mostrar para o eleitor que, de fato, ele tem condições de quebrar essa polarização, eu acho que ele vai conseguir ter uma onda muito importante em torno do seu nome, em que mesmo pessoas que eventualmente discordam dele em relação a alguma ideia, não aprovam 100% aquilo que ele já falou, ou enfim, aquilo que ele defende no seu projeto, mas as pessoas cansadas dessa polarização podem sim migrar para votar em Ciro Gomes. E Bolsonaro então marca aqui 40,1% de potencial, sendo 29,3% com certeza, com mais 10,8% que poderiam votar. E por que o potencial de votos de Bolsonaro é mais baixo do que o de Ciro, de Lula? E por que o Ciro, inclusive, aparece aqui muito bem colocado nesse potencial? Por conta da rejeição. Bolsonaro tem a maior entre os três candidatos, com 55% de eleitores que disseram que não votariam nele de jeito nenhum, seguido de Lula, com 38,3% de rejeição, e Ciro Gomes, entre os três, é o menos rejeitado, com 35,3%. E é importante destacar também que, além de tudo isso, Ciro Gomes é mais desconhecido do que os outros. Vejam bem, 1,8% não conhecem Lula, 3,2% não conhecem Bolsonaro para opinar e 15,8% não conhecem Ciro Gomes. E vale lembrar, quando você pega até esse dado mais esmiuçado, pode ser que Ciro Gomes tenha uma taxa de conhecimento de muitas pessoas que apenas ouviram falar, conhecem, mas não com profundidade para definir voto, e quando ele passar a ser mais conhecido, isso aconteceu já em várias eleições, pode ser que ele consiga crescer, e, como aquilo que eu falei, mostrar que é viável para quebrar a polarização. Então, pessoal, é isso, Como eu tenho insistido, encerro esse vídeo falando isso. Não tenha pressa para definir o seu voto, nem para o governo, nem para o Senado, nem para a presidência, nem para deputado. Avalie os candidatos, avalie aquilo que eles têm defendido como proposta para transformar Minas, para transformar o Brasil, ou para transformar o estado de quem não mora aqui, em Minas Gerais. É importante isso, votar com calma. A gente não pode ir para outra eleição votando baseado no ódio. Não, como eu odeio esse, eu vou votar naquele. Como eu odeio aquele, vou votar nesse. Não é isso. A gente tem que entender que o Brasil vem passando por crises sucessivas, e entra governo, sai governo, e a gente percebe que muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, mas a estrutura que faz muito mal para o Brasil e para o povo tem sido mantida. Não importa se o governo se diz de esquerda ou se diz de direita. Os bancos têm feito a festa no país, os multimilionários e bilionários também têm feito. Não que eu seja contra a riqueza, não é isso, mas não dá para a gente aceitar milhões de pessoas passando fome, e essa estrutura que eu insisto é mantida só para beneficiar uma pequena minoria, enquanto a grande maioria sofre com desemprego, com fome, enfim, alimentando de forma precária, esperando numa fila de hospital, esperando uma escola de qualidade, coisa que não acontece porque, insisto, vou falar disso aqui até as eleições, o modelo no Brasil é montado para prejudicar quem mais precisa e beneficiar quem já é muito beneficiado. Pessoal, então é isso. Insisto, se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!